Filho, filha, hoje algo sagrado rompeu as barreiras do invisível só para alcançar o seu nome. O tempo espiritual se alinhou com a hora exata do seu cansaço. Ouça, o que estava travado se destravou. O que parecia distante começou agora a se mover na sua direção. E não é algo pequeno, casual ou simbólico. É um milagre poderoso, um daqueles que marcam a existência. Eu entrei na sua história hoje com mão forte, e quando eu decido agir, nenhuma corrente do mundo é capaz de impedir. Este é o momento em que o céu se curva para entregar uma resposta viva, porque eu, o Senhor, não deixo um filho esperar quando o tempo dele chega. Então prepare-se, porque nada vai continuar como estava. E se esta palavra já está mexendo com o seu espírito, curta este canal, compartilhe e escreva aí nos comentários como você percebe que Deus ainda honra quem espera nele. Você tem sustentado muita coisa com a força dos joelhos, mesmo quando os olhos não viam nenhuma mudança no horizonte. Enquanto o mundo te dizia para aceitar a dor como parte permanente da sua vida, você preferiu confiar no que eu te prometi. Você segurou a fé com mãos trêmulas, mas segurou. Enquanto alguns zombaram da sua espera, você permaneceu. E hoje, no silêncio da fé perseverante, estou invadindo o tempo com um milagre que vai causar reviravolta até nas áreas mais secas da sua vida. Sim, vai parecer um sonho. Vai parecer bom demais para ser real. Mas sou eu, seu pai, que estou fazendo. Porque eu honro a fé que não desiste mesmo quando tudo parece sem sentido. Você se lembra de quando Elias orou e a chuva caiu depois de tanto tempo de seca? Assim será com você. Um tempo longo de espera está sendo recompensado com um movimento sobrenatural que vai fazer até quem duvidava entender que você tem um Deus vivo ao seu lado. Há pessoas que se acostumaram com sua dor e já nem esperavam mais ver você sorrindo de verdade. Mas vou te mostrar o que é honra vinda do alto. Vou levantar sua cabeça diante daqueles que só enxergaram sua dor, mas não o seu coração. E não será apenas uma resposta emocional. Será um acontecimento concreto. Eu estou te entregando um milagre que será visível, incontestável, inegável. Você carregou responsabilidades que muitos nem notaram. Você segurou a sua casa, protegeu sua família, orou por aqueles que nem sabiam o quanto você se doava. E sabe o que eu estava fazendo enquanto você sustentava tudo com tanto amor? Preparando um milagre na medida exata da sua fidelidade. Um milagre que vai alcançar até aqueles que estão perto de você. Sua casa será visitada por uma graça especial. Aqueles por quem você intercede serão cercados por livramentos que você nem imaginava. Eu estou cobrindo você e os seus com proteção, cura e restauração. E tudo isso começa a se manifestar a partir de agora. Eu conheço cada noite em que você deitou sem saber se teria forças para o dia seguinte. Eu vi quando a saúde foi abalada, quando o coração se apertou, quando você se sentiu sozinho mesmo rodeado de gente. Mas escute, esse tempo acabou. Estou restaurando não apenas sua força física, mas também a sua esperança. Vai voltar a sonhar, a acreditar, a viver com alegria genuína. Aquilo que era rotina pesada será transformado em testemunho de vitória. Eu estou entrando em áreas que a medicina não pôde tocar, em situações que o conselho humano não conseguiu mudar. Porque onde termina a força do homem, começa o agir do seu Deus. Você não precisa entender tudo, apenas confie. José não compreendia o porquê do abandono, das calúnias, da prisão. Mas cada momento difícil foi uma escada para o palácio. Assim é com você. Toda porta que se fechou sem explicação será lembrada com gratidão quando você entender o que eu estava preparando. As pessoas que te deixaram foram permitidas para que a nova estação não fosse interrompida por presenças erradas. Eu limpei o terreno da sua vida, mesmo quando doeu, para agora plantar algo que ninguém vai poder arrancar. E esse milagre que estou enviando vai te colocar em uma posição que você jamais conseguiria pelas suas próprias forças. Sei que você tem vivido tentando manter o equilíbrio entre cuidar dos seus e não esquecer de si. Filhos, netos, cônjuges, pais, você sempre se desdobrou para proteger.
para manter a ordem, para ser o suporte. Mas quem te sustenta sou eu. E hoje, quem está cuidando de você sou eu. Chega de achar que é você quem precisa segurar tudo o tempo todo. Eu estou tomando o leme. E quando eu conduzo, até as tempestades se calam. Estou acalmando as águas da sua vida, endireitando os caminhos e removendo do trajeto tudo o que te atrasava espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente. Nada vai ser como antes. Lembra de quando Pedro estava preso e a igreja orava sem cessar por ele? Pois é, numa madrugada silenciosa, um anjo entrou na cela e as correntes caíram sem que ninguém precisasse forçar as portas. Assim vai acontecer com você. O que te prendia vai cair. O que te limitava será quebrado. Vou te surpreender com respostas vindas de lugares onde você nem esperava. E quando você menos imaginar, já vai estar andando em um caminho novo, livre, leve, guiado pela minha mão. Eu não permiti esse tempo difícil para te enfraquecer, mas para te preparar para uma estação onde a sua fé vai brilhar com força. Existe um tipo de milagre que muda a rota, que transforma a paisagem, que limpa o caminho. É esse milagre que estou derramando sobre você agora. Não é um alívio temporário, é um novo começo. Você não voltará mais aos ciclos que te cansavam, às repetições que drenavam sua alma. Estou encerrando um capítulo da sua vida e iniciando uma nova página, escrita pela minha vontade, com detalhes que só eu conheço. E o mais forte: não importa quanto tempo tenha passado, nem quantas tentativas frustradas você viveu. Agora é diferente. Agora é o tempo do agir de Deus. Compartilhe essa palavra com quem você ama e permita que ela alcance outros corações sedentos. E se alguém ainda duvida, lembre-se de Abraão. Ele já não via mais como seria possível viver um milagre, mas quando eu prometo, eu cumpro. Não importa quantos anos tenham se passado, nem quantos diagnósticos tenham sido entregues, nem quantas previsões tenham sido feitas. Se eu disse que faria, vou fazer. E hoje, essa palavra vem com o selo da minha promessa. Vai acontecer. O que parecia final se torna início. O que era ponto final vira vírgula para um novo parágrafo. É o seu nome que estou chamando agora. É a sua história que estou reescrevendo com poder e autoridade. E ninguém pode desfazer o que eu estou fazendo. Você não imagina o que está sendo quebrado no mundo espiritual neste exato momento. Há tronos de acusação sendo derrubados, vozes contrárias sendo silenciadas, portas que estavam emperradas há anos sendo abertas. E você vai perceber isso em breve. Não será algo sutil, será tão claro que até os que estão ao seu redor vão comentar. E nesse dia, você vai se lembrar deste momento, desta palavra, deste vídeo. Porque quando eu falo, eu ajo. E se esta mensagem está sendo uma resposta para você, compartilhe agora com mais alguém. Alguém precisa ouvir o que você está ouvindo. Alguém precisa saber que o milagre de Deus está se movendo agora. Muitas vezes você caminhou sem apoio, sendo forte quando ninguém percebia sua exaustão. Mas agora eu envio ajuda do alto. Estou levantando pessoas para te apoiar, liberando recursos onde parecia não haver saída, abrindo espaço onde diziam que não havia lugar para você. Sim, tem algo novo chegando que não depende de quem te rejeitou, nem de quem não te valorizou. O que eu preparo é superior, maior e eterno. Você verá que eu não brinco com a fé de quem espera por mim. E quem zombou da sua esperança vai ser testemunha da sua vitória. Continue acompanhando esta mensagem, porque até o último segundo eu estarei falando com você. Lembra de quando Davi foi ungido, mas voltou para os campos como se nada tivesse mudado? Às vezes, a promessa vem antes da plataforma, mas a hora do cumprimento chega, e ela chegou. O milagre não será apenas sentido no coração, será vivido com os pés, com os olhos, com a pele. Você vai tocar o que antes só conseguia imaginar. Eu estou te posicionando para viver uma resposta que não é simbólica, é concreta. E ainda que os dias pareçam normais, haverá sinais.
estarei confirmando a cada passo que sou eu no comando. E isso trará uma paz tão real que até seu corpo sentirá o alívio. Se você sentiu que algo espiritual se moveu desde o início desta mensagem, é porque realmente algo aconteceu. Meu espírito está visitando o seu lar, mexendo em papéis, virando diagnósticos, restaurando vínculos, protegendo filhos e netos, resgatando destinos que estavam quase desviando. Não subestime o que eu posso fazer em um segundo. Não ignore os pequenos sinais. A transformação já começou. Continue ouvindo, continue conectado. Curta, inscreva-se aqui e compartilhe, porque essa palavra precisa alcançar outros lares, outras famílias, outras vidas que estão na beira de um recomeço. Eu estou liberando força para o corpo cansado, luz para os caminhos escuros, sabedoria para decisões que antes pareciam confusas. Você vai perceber que tudo começa a se alinhar. Agendas, pessoas, caminhos. Até o que parecia caos vai começar a fazer sentido. E tudo isso porque o milagre chegou. O tempo da espera terminou. Eu sou o Senhor que age e estou fazendo agora. Não porque você implorou, mas porque você creu. Não porque você mereceu, mas porque eu te amo. E quando o Pai decide agir por amor, ninguém pode resistir. É o tempo da sua vida virar testemunho. Você foi escolhido para isso. E eu não volto atrás. Por trás de portas fechadas, de diagnósticos frios, de orações que pareciam não passar do teto, houve um movimento, invisível aos olhos, real para a alma. Deus moveu céus e terra por causa do seu nome. Não porque você gritou, mas porque você creu. Esse é o tipo de fé que alcança respostas. Não aquelas que o mundo promete, mas as que só o alto pode entregar. Agora, tudo começa a se alinhar. Sua vida está sob condução divina, e nenhum erro do passado pode impedir o que o céu escreveu para agora. Você não está ouvindo isso por acaso. A vida espiritual não se revela nos ruídos, mas no silêncio que carrega propósito. Cada perda, cada ausência, cada espera, não ficaram sem registro. Foram sementes. Algumas foram regadas com lágrimas invisíveis, outras com esperança resistente. E hoje, uma colheita começa. Não como recompensa, mas como cumprimento. Deus não esquece de quem decide confiar mesmo sem garantias. E você decidiu. Agora, o sobrenatural caminha ao seu lado. Há momentos em que tudo parece normal por fora, mas por dentro, um mundo inteiro desmorona. Você seguiu com a rotina, cuidou da casa, trabalhou, atendeu, orou, esperou. Mas o coração já não encontrava mais fôlego. E mesmo assim, você não soltou a fé. Sabe o que isso revela? Que dentro de você existe algo raro: fidelidade. E é a fidelidade, e não o sucesso, que atrai a manifestação divina. Por isso, hoje o milagre não vem apenas como resposta, mas como sinal. Você não está sozinho nesta caminhada. Cada detalhe que parecia insignificante está sendo usado como parte de um plano perfeito. Não era à toa aquela conversa no momento certo. Aquele livramento que você quase nem percebeu. Aquela intuição que evitou algo pior. Deus estava desenhando caminhos no invisível. Agora, Ele começa a revelar o que estava sendo preparado. Um milagre poderoso não vem apenas para resolver. Vem para mostrar que existe propósito, ordem e cuidado em tudo que o céu permite. Mesmo nos dias mais nublados, a sensação de estar sendo empurrado para o fim, quando tudo parecia estreito demais, não foi um erro do destino. Foi o empurrão de Deus para o seu novo começo. Você achava que estava perdendo, quando na verdade estava sendo reposicionado. Às vezes, Ele permite o desencaixe para nos tirar de lugares que já não cabem mais na missão que Ele escreveu. Você vai entender isso com mais clareza nos próximos dias. As peças começarão a se encaixar, e nada será mais como antes. Aquele milagre que parecia impossível não é mais uma questão de tempo. É uma questão de manifestação. Deus não marca a hora com relógios humanos. Ele marca com decisões eternas. E hoje, Ele decidiu mudar sua estação.
Você pode até achar que não é digno, mas a graça dele não mede mérito, mede entrega. E você se entregou. Abriu mão do controle, dos planos próprios, dos atalhos. Agora, ele assume. E quando ele assume, as respostas deixam de ser sonhos e se tornam realidade visível. Comente aqui abaixo, se essa palavra toca fundo em você. Eu creio no plano de Deus para mim, e a sua luz me guia todos os dias. Como está escrito, a luz do justo brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Provérbios. Esse versículo não fala de aparência, fala de direção. O justo, mesmo em meio às sombras, carrega a luz. E você tem caminhado com essa luz, mesmo quando tudo parecia apagado ao redor. Não tenha medo de viver esse novo tempo. O velho já cumpriu seu ciclo. Há uma unção de renovação sobre você. Não é exagero, é revelação. O que te paralisava já não tem mais poder. O que te diminuía perdeu a voz. Você agora é alvo de uma aceleração que o céu preparou para quem não desistiu no meio do caminho. E você não desistiu. Ficou em pé, mesmo quando tudo dentro de você pedia para parar. E isso não foi em vão. Prepare-se. O que chega agora vai justificar cada passo de fé. Eu sei que há pessoas que desacreditaram de você. Pessoas que olharam sua dor e pensaram que era o fim. Mas não será. Deus não apenas te levanta, Ele exalta. E quem um dia viu seu cansaço, agora verá sua restituição. Esse milagre vai tocar áreas que nem você imaginava mais possíveis. Vínculos serão restaurados. Corações serão reaproximados. Coisas que pareciam perdidas serão devolvidas com um peso de glória tão grande que você só vai conseguir agradecer. E se você ainda duvida, olhe para a história de Ana. Ela orou em silêncio, foi julgada, incompreendida, mas não deixou de crer. O filho veio, e com ele, a resposta que calou todos os comentários. O seu milagre será assim. Não virá com alarde, mas quando chegar, ninguém vai poder negar que foi Deus quem fez. Por isso permaneça com o coração atento. Os sinais estão ao redor. Eles vêm através de pessoas, de mensagens, de direções que antes você não via. Agora tudo começa a fazer sentido. Compartilhe essa palavra, não por vaidade, mas por missão. Tem alguém no seu círculo que precisa exatamente deste toque. E quando você compartilha, você se torna canal da própria resposta que também busca. Isso é reino, é semente. E semente lançada em terra certa, floresce. Curta e inscreva-se também, porque há palavras preparadas para sustentar você nos próximos dias. Há mais revelações vindo. E você não pode ficar de fora do que Deus tem revelado aqui. Seja intencional com sua fé. Não espere que tudo esteja perfeito para acreditar. A fé se move quando tudo parece parado. E você já provou que sabe crer no invisível. Agora, essa fé será recompensada com visibilidade. Você verá com os próprios olhos aquilo que por tanto tempo só viveu no Espírito. E essa experiência será única. Porque Deus não copia milagres. Cada um é desenhado com identidade única. E o seu tem nome, tem hora marcada e começou a ser liberado. Eu sei, existem feridas que ninguém viu, palavras que machucaram mais do que qualquer golpe. E você guardou tudo. Mas Deus viu. Ele ouviu o que disseram. Ele sentiu o que você calou. E agora, Ele toca nessas áreas com cura. Não é só um milagre exterior. É uma restauração interior. Um alinhamento de alma. Algo que vai reorganizar suas emoções, sua força, sua paz. Porque Deus não transforma só o que está fora. Ele transforma principalmente o que está dentro. Muitos seguem tentando com as próprias forças, acumulando cansaço e frustração. Mas você escolheu descansar nele. E esse descanso é fé ativa, não é desistência, é sabedoria. Agora, enquanto outros correm sem direção, você avança com propósito, porque há uma mão sobre você guiando cada decisão, cada movimento. O tempo da correria sem sentido acabou. Agora, é tempo de passos seguros, mesmo que lentos.
Porque quando Deus guia, Ele também sustenta. Há uma resposta que você está esperando há muito tempo, algo específico. Não é desejo qualquer, é clamor contínuo. Deus conhece, e Ele já não está apenas ouvindo, Ele está respondendo, através de pessoas, de oportunidades, de encontros preparados. Não force portas. As certas se abrirão sem esforço. E quando abrirem, tudo fará sentido. Você não vai precisar se justificar. A própria bênção será a explicação. Porque Deus age com precisão, e Ele nunca chega tarde. Você percebe como tudo está se encaixando? Como as palavras de agora tocam as experiências de antes. Isso é sinal. Quando o céu fala, há conexão. E esse é o tempo da conexão divina. Há ciclos sendo encerrados, mas há novos começos se levantando. Você será lembrado por esta estação, porque ela não será comum, será marcante. Algo vai acontecer nos próximos dias que vai confirmar tudo o que você ouviu aqui. E quando acontecer, não esqueça, foi Deus quem começou. Tudo isso que você sente agora no seu coração não é emoção momentânea. É o Espírito de Deus testificando em você que algo está sendo feito. Guarde isso. Caminhe com essa verdade. Rejeite qualquer palavra contrária que tente apagar esse fogo. O que Deus começou, Ele mesmo vai completar. Não há esforço humano que acelere nem erro que atrase o plano perfeito. Apenas continue crendo. A obediência é sua parte. O milagre é dele. Você não será confundido, não será envergonhado. Aquilo que parecia ruína se transformará em testemunho. O lugar onde te viram em silêncio será o mesmo onde ouvirão a sua voz de gratidão. Deus reverte histórias. Ele escreve novos finais, e você faz parte disso. É tempo de levantar a cabeça e prosseguir com fé. Sua vida está sob cobertura celestial. E não importa o que digam, o que importa é o que Deus decidiu. E Ele decidiu que agora é tempo de recomeço. Permita-se viver isso. Não resista ao novo só porque o velho ainda machuca. Deus está quebrando amarras emocionais, vínculos que já não te levam mais a lugar nenhum. Você será livre de sentimentos antigos, de palavras malditas, de marcas que ficaram. Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer te renovar por completo. E quando isso acontecer, sua vida será tão leve, tão cheia de sentido, que você não vai mais se lembrar de como conseguiu viver antes sem isso. A vida te colocou em momentos em que respirar parecia tarefa difícil, não pelas circunstâncias externas, mas pela pressão que se acumulava dentro. Expectativas frustradas, promessas humanas que não se cumpriram, decisões que te machucaram. Mas o que te manteve em pé foi uma certeza silenciosa de que Deus ainda tinha a palavra final. E hoje, essa palavra não é condenação, é renovo. Ele não está te cobrando, está te cobrindo. E onde houve dor, agora começa a brotar cura. Não tente entender tudo, nem cobrar de si mesmo explicações para o que passou. Há processos que só fazem sentido depois que a promessa se manifesta. Deus sempre soube como transformar ruínas em alicerces. Cada pedaço da sua história que parecia quebrado, hoje serve como base para um recomeço firmado nele. A resposta está chegando como um alívio para o coração cansado. Não como mágica, mas como providência. É quando o céu se inclina e diz: agora é o tempo. Você olhou em volta tantas vezes procurando uma saída, uma luz, uma direção. Chegou a pensar que talvez não houvesse mais o que esperar. Mas o que você não sabia é que a resposta estava sendo desenhada nos bastidores. Deus age em silêncio, mas entrega com glória. E o que está vindo vai fazer sentido até para aqueles que não creem. Porque quando Deus decide glorificar seu nome na vida de alguém, Ele faz de maneira que ninguém consiga apagar o que foi aceso. Talvez você ainda esteja tentando se recuperar de pessoas que prometeram apoio, mas desapareceram. De vozes que disseram que estariam do seu lado, mas sumiram quando o chão tremeu. Mas isso também foi parte do plano. O milagre que Deus está enviando é tão específico que não depende da força de ninguém, apenas da fidelidade dele. A mão que te levanta agora
é a mesma que te guardou quando você nem percebeu o perigo. E essa mesma mão está te conduzindo para uma nova estação. Se algo aí dentro te diz que essa palavra é para você, escreva aqui nos comentários. Tua presença me guia em cada passo. Como está escrito: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos. Essa é a resposta que o seu coração precisava. E se ela chegou, não guarde só para si. Compartilhe agora com alguém. Tem pessoas ao seu redor esperando exatamente essa confirmação que você está recebendo. Nem tudo que foi difícil era castigo. Algumas dores vieram para abrir espaço. E agora que o coração está mais sensível, mais disposto, mais maduro, Deus libera aquilo que antes você talvez não sustentaria. O milagre não é apenas o que muda a sua realidade externa, mas o que te transforma por dentro. A bênção verdadeira não é a que chega rápido, é a que chega completa. E o que vem agora, vem para permanecer. É como chuva sobre terra sedenta. Vai germinar tudo o que parecia morto. Às vezes, é no silêncio da espera que Deus revela os segredos mais profundos. Ele não age no barulho da ansiedade, mas na serenidade da fé. E hoje Ele está ativando o que estava adormecido. Seus sonhos não foram esquecidos, estavam apenas sendo preparados. Agora, o que você esperava como possibilidade, começa a se tornar realidade. E quando isso acontecer, você não terá dúvida alguma de que foi intervenção divina, porque tudo vai se encaixar com uma precisão sobrenatural. Você pode até ter perdido tempo tentando consertar o que quebrou, tentando remendar o que se rompeu. Mas agora, Deus não está consertando, Ele está fazendo novo. A restauração do céu não é parcial, é total. O que Ele vai fazer não parecerá recuperação, mas criação. Você vai olhar e reconhecer, não é mais como antes, é melhor. Porque quando Deus entra, Ele não volta ao que era, Ele constrói algo que jamais existiu. Esse é o nível do milagre que está sendo liberado sobre sua vida. Essa mensagem chegou até você porque Deus quis alcançar exatamente esse lugar que você esconde. A parte que ninguém entende, que ninguém pergunta, que ninguém cuida. A parte que até você evita tocar, porque sabe que dói. Mas Deus está tocando agora com doçura e autoridade. Ele não ignora sua dor, Ele a transforma. A partir deste toque, coisas vão começar a mudar por dentro. Você vai respirar diferente, pensar diferente, agir com leveza. Porque o que estava travado está sendo liberado. É no tempo da espera que a fé se prova verdadeira. Você foi testado. E mesmo sem entender, não abandonou sua confiança. Agora, Deus responde com algo maior do que o que você pediu. Ele viu sua entrega, sua lealdade silenciosa, sua devoção mesmo sem aplausos. E para os que são fiéis no oculto, Ele prepara a honra em público. Aguarde, não com ansiedade, mas com esperança. O que está vindo não será fruto do acaso, mas prova viva de que Deus ainda faz o impossível. Você não precisa se defender do que te acusaram, nem tentar provar quem você é. O milagre que está chegando fará isso por você. Quando Deus age, Ele cala as vozes contrárias com evidência. Tudo aquilo que foi mal interpretado será revelado com clareza. A verdade virá à tona, não pela sua força, mas pela justiça de Deus. E quando isso acontecer, você não vai precisar dizer uma palavra. Sua nova estação falará por si. E até quem se afastou, reconhecerá que você estava certo em esperar. Nos dias em que você pensou em desistir, algo dentro de você te manteve firme. Não foi força humana, foi graça. Essa mesma graça agora se transforma em milagre. Não há atraso, há tempo certo. E o seu tempo chegou. A semente germinou. A promessa respirou. O céu se moveu. Agora a realidade começa a acompanhar o que o seu espírito já sabia. Que você não foi abandonado, apenas preparado. O cenário vai mudar. E você vai caminhar com confiança, porque Deus está à frente. É hora de se permitir viver o novo sem carregar o medo do antigo.
As marcas do passado não podem limitar o que Deus quer fazer. Sim, o medo tentou travar seus passos, as comparações roubaram sua alegria. Mas agora há uma liberdade sendo liberada, uma força nova, um fôlego fresco. Você vai voltar a se sentir vivo, e não apenas existindo, mas vivendo com propósito. Deus não te sustenta só para sobreviver. Ele te levanta para experimentar abundância. Seja intencional em manter-se conectado a essa fonte. Volte aqui, ouça novamente. Deixe essa verdade enraizar. Se ainda não fez, inscreva-se neste canal. Há mais palavras preparadas, e cada uma é parte de algo maior que Deus quer construir em você. A fé é um caminho, não um ponto. E seguir por ele exige constância. Não viva de migalhas espirituais. Alimente-se todos os dias daquilo que te aproxima de Deus. E esse conteúdo é um canal disso. Sua vida vai se tornar um testemunho vivo, não apenas para os de fora, mas para os que convivem com você. Eles verão mudanças no seu olhar, no seu tom de voz, nas suas decisões. Porque quando Deus opera, tudo reflete transformação. Você não será mais o mesmo. Algo dentro de você foi reativado. Uma força que nem você sabia que ainda existia. Isso não é apenas ânimo, é unção, é presença. É Deus agindo no íntimo e no visível ao mesmo tempo. Não subestime o que você suportou calado. Cada renúncia, cada decisão certa que você tomou mesmo quando era difícil. Cada vez que optou por acreditar quando tudo gritava o contrário. Tudo isso tem valor diante de Deus. Ele não mede pelas aparências, mas pela verdade do coração. E há verdades em você que ninguém conhece, mas que o céu jamais esqueceu. Por causa delas, um milagre foi decretado sobre sua vida e está em curso neste exato momento. Você não vai sair dessa estação com as mãos vazias. O que Deus começa, Ele sustenta até cumprir. O tempo não é inimigo quando estamos no centro da vontade dEle. Às vezes, é necessário que as coisas desacelerem para que o coração volte a bater no compasso da fé. E o seu já está nesse ritmo. Mesmo sem perceber, você tem caminhado com passos alinhados com o que o céu deseja. E essa obediência silenciosa será a base para um testemunho que tocará outros. Sabe aquele cansaço de não saber mais o que fazer? Deus conhece. Ele viu quando você se sentiu sem direção, quando até as palavras se perderam nas orações. Mas o que você não viu foi Ele respondendo com estratégias novas. Ele não repete caminhos. Ele cria possibilidades. E neste exato momento, Ele está desenhando soluções onde você só via muros. Você não ficará paralisado. A mão que segura o universo é a mesma que está abrindo uma nova rota para você agora. Enquanto alguns tentaram te fazer crer que tudo estava perdido, Deus trabalhava em silêncio, recuperando não só as situações externas, mas sua força interior. Não é apenas sobre ter vitórias visíveis. É sobre voltar a se sentir inteiro por dentro. É sobre acordar com a alma leve, com o espírito esperançoso. Esse é o milagre mais precioso, o da reconstrução do que ninguém viu quebrar, mas que você sentiu. E esse milagre já começou a florescer dentro de você. Não ignore os sinais. A presença de Deus se revela em detalhes que parecem comuns. Uma conversa, um gesto, uma palavra como esta que agora ecoa no seu coração. Ele fala por onde você menos espera. E quando você ouve, algo dentro se reposiciona. Porque a voz dele não traz confusão, traz clareza. E você sabe, essa clareza é o que você tanto precisava. Não questione mais o tempo. Receba a certeza de que está no centro do plano. Comente aqui abaixo, se sentir esse mover te alcançando. Minha esperança se renova no agir de Deus. Como está escrito, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Abacuque, compartilhe essa mensagem com alguém agora. Tem corações precisando dessa certeza. E quando você espalha a esperança, você se torna parte do milagre de outro. Há mudanças chegando em áreas da sua vida que pareciam congeladas. Laços familiares serão restaurados.
Relacionamentos que estavam feridos serão revisitados com cura. Pessoas que se distanciaram voltarão com outro coração. Deus está restaurando vínculos, resgatando afeto, aproximando corações que se amavam, mas estavam feridos. E quando Ele age nessas áreas, o milagre não é só emocional, é eterno. Porque Ele não une apenas pessoas, Ele une propósitos. Você não será mais refém do que disseram sobre você. Palavras erradas têm data de validade, mas a palavra de Deus é eterna. E o que Ele declarou sobre sua vida está intacto. Nenhuma crítica, nenhuma rejeição, nenhuma tentativa de diminuir quem você é poderá impedir o que Ele decidiu fazer. Você é chamado, separado e sustentado por mãos que não falham. Por isso, levante a cabeça. O que foi dito sobre você vai ser vencido pelo que Deus vai manifestar através de você. Quando os dias passam iguais demais, temos a sensação de que nada muda. Mas é justamente aí que Deus realiza os ajustes mais profundos. Ele muda estruturas, reposiciona situações, levanta pessoas certas. E tudo isso sem alarde. É no secreto que o Eterno trabalha. E essa estação de silêncio já está encerrando. Você sentirá nas atitudes, nas ligações inesperadas, nas portas que se abrem sem aviso. O mover chegou, e está se manifestando com graça e poder. Não é necessário provar seu valor. A sua essência já carrega o selo da aprovação divina. Você é visto, mesmo quando parece invisível. Você é lembrado, mesmo quando o mundo se esquece. E Deus decidiu intervir agora porque viu que você continuou mesmo sem aplausos. Isso toca o céu. O que está vindo não é resposta humana, é honra celestial. E quem vive isso nunca mais caminha da mesma forma. A presença dele passa a ser tudo. Você está mais próximo do cumprimento do que imagina. A espera não foi um castigo, foi proteção. Deus atrasou certas coisas para que você não entrasse despreparado. Agora você amadureceu, enxergou com outros olhos. E porque o seu coração está pronto, a promessa também está. Ela desce do céu como chuva sobre a terra pronta. E essa chuva trará frutos que alimentarão não só você, mas todos que estão ao seu redor. O impacto será visível. Não pense que o que você fez foi pequeno demais. Aquela ajuda, aquela palavra, aquela oração por alguém, tudo foi semente, e a colheita de quem planta com fé nunca falha. Você verá frutos em áreas que achava já secas. E se prepare, virão surpresas. Pessoas que você abençoou em silêncio vão te honrar. Lugares onde você pensou nunca mais voltar, te receberão diferente. Porque quem semeia com sinceridade colhe em tempo de milagre. É tempo de alinhar a fala com a fé. Não declare derrota quando o céu está anunciando recomeço. Mude a forma de olhar, de reagir, de crer. Fale o que Deus fala. Espere o que Ele prometeu. Ande como quem sabe que algo bom está chegando. Porque está. Seu caminhar profetiza, sua postura atrai, sua constância prepara o ambiente. O milagre não virá em meio à negação, mas no ambiente fértil da expectativa. Crie esse espaço. Alimente essa esperança. Se você chegou até aqui é porque Deus está falando contigo com intensidade. Então não adie o que já está sendo tocado. Tome posse. Declare com sua boca o que o coração já crê. E se ainda não está inscrito, faça isso agora. Conecte-se com essa fonte. Porque mensagens como essa são como alimento. Fortalecem a alma, orientam a mente, restauram o espírito. E ao compartilhar com outros, você participa do que Deus está fazendo em vidas que talvez já estivessem desistindo. O cuidado de Deus vai além do que você imagina. Ele se preocupa com detalhes que você já deixou de notar. Coisas pequenas que estavam te desgastando serão resolvidas de forma simples e surpreendente. Ele está organizando até as áreas mais bagunçadas da sua rotina. Ele é Deus de ordem. E onde Ele entra, tudo volta ao lugar. Você vai experimentar isso nos próximos dias. Paz onde havia estresse, clareza onde havia confusão, estrutura onde havia desgaste. Sinta isso agora. Respire fundo. Perceba como o peso já não é mais o mesmo. A leveza que está chegando não é emocional, é espiritual.
Deus está trocando o fardo. Você não está mais sozinho nesse processo. Ele assumiu, e quando ele assume, até os passos se tornam mais firmes. Sua caminhada já não será em círculos, será em direção. Você saberá para onde ir, e quando chegar lá, entenderá que valeu cada dia, cada lágrima, cada espera. Nem sempre é fácil confiar, mas você está aprendendo que fé não é sentimento, é decisão. E você decidiu continuar. Decidiu acreditar, mesmo com o coração machucado. Essa escolha será recompensada com algo visível. Você verá o resultado da sua perseverança, e isso servirá de testemunho para outros. A sua vida inspirará fé em quem perdeu a esperança. Deus vai te usar como farol em meio a mares confusos, e essa luz não será apagada. Hoje, você não precisa entender tudo. Só precisa aceitar que o processo está sendo conduzido por mãos infalíveis. Mesmo sem compreender os porquês, você está sendo guardado, guiado e posicionado. E quando olhar para trás, verá que nada foi por acaso. Até os dias que pareciam perdidos, fizeram parte de algo maior. Deus está escrevendo uma história que só pode ser contada com o toque dele. E esse toque já está sobre você agora. O que por tanto tempo você carregou como impossibilidade, Deus agora está virando testemunho. Aquilo que parecia final, era na verdade, o ponto exato onde ele decidiu intervir. Não como quem conserta um erro, mas como quem revela um plano oculto que só agora faz sentido. A dor não será lembrada como fraqueza, mas como passagem, uma ponte que te levou a esse lugar onde Deus escolheu agir. Você está exatamente onde precisa estar para viver o que só o céu pode realizar. Quantas vezes você tentou explicar sua dor e não encontrou palavras? Tentou ser forte, mas a força parecia escapar por entre os dedos? E mesmo assim você seguiu. Deus não apenas viu, Ele sustentou. E agora Ele vem com recompensa. Não como prêmio, mas como manifestação de fidelidade. Porque quem permanece, mesmo sem respostas, atrai o movimento divino. Hoje há uma resposta sendo liberada. Uma que vem para colocar fim aos ciclos e trazer clareza às promessas. Há algo poderoso no simples fato de continuar. Você não correu. Você ficou. E isso foi a maior prova de fé. Enquanto outros mudaram de rumo, você permaneceu crendo mesmo em silêncio. Essa constância é preciosa aos olhos de Deus. E por causa dela, portas estão sendo destrancadas no mundo espiritual. Você não está recebendo qualquer coisa. Está recebendo algo preparado, filtrado, moldado com detalhes só seus. O tipo de milagre que carrega sua identidade. Muitas vezes, a espera parecia um peso, mas era proteção. Deus te blindou de caminhos errados, de decisões precipitadas, de alianças perigosas. Ele te guardou não apenas da dor externa, mas das consequências que poderiam te afastar dele. Agora, com o coração mais forte e os olhos mais sensíveis, você está pronto para viver a resposta. Uma que não virá pela força, mas pela leveza do propósito cumprido. E essa leveza já começou a se manifestar. Não se trata apenas de voltar a sonhar, mas de viver o que foi prometido. Deus está colocando ordem no que parecia confuso. Aquele sentimento de estar perdido está sendo substituído por direção. Uma clareza tão profunda que suas decisões passarão a carregar paz. O medo vai ceder lugar à convicção. E essa convicção te levará a lugares onde sua fé não imaginava chegar. Porque o que está sendo preparado para você é maior que qualquer sonho antigo. Se essa palavra estiver tocando seu espírito com profundidade, comente agora. O mover de Deus transforma tudo em mim. E como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos. Não deixe essa palavra morrer aqui. Compartilhe com alguém que precise ser alcançado. Inscreva-se agora para continuar recebendo esse tipo de direção que muda a alma. Há bênçãos que não chegam enquanto ainda estamos com a alma ferida. Deus sabia disso. Por isso, antes de liberar a promessa, Ele decidiu cuidar da raiz. Trabalhar onde ninguém podia ver.
E agora que a raiz foi restaurada, o fruto começa a aparecer. Você vai perceber isso nas mínimas coisas, nos detalhes do cotidiano, nas atitudes das pessoas, nas portas que antes pareciam trancadas. Há uma nova atmosfera se formando ao seu redor. Os dias que pareciam repetitivos agora ganham um novo tom. E não porque tudo mudou por fora, mas porque você está mudando por dentro. Essa é a verdadeira transformação. Deus não começa fora, Ele começa no coração. E um coração tocado pelo Espírito não vê mais da mesma forma. Não anda mais como antes. A rotina ganha propósito. E até o que parecia pequeno passa a ter valor. Porque quando a alma desperta, tudo à volta se alinha. Há lembranças que ainda tentam te prender, palavras que ecoam em momentos de silêncio. Mas Deus está silenciando essas vozes, não com esquecimento, mas com redenção. Ele está reescrevendo capítulos que pareciam encerrados, trazendo novos finais para histórias marcadas por dor. Você não precisa mais fugir do que viveu. Agora pode olhar para trás e entender que até as feridas serviram para preparar o terreno do milagre que está chegando. O mundo te ensinou a ser forte, escondendo as fraquezas, mas Deus te chama a ser forte reconhecendo que precisa dele. E foi nesse lugar de dependência que você se encontrou com a graça. Essa graça agora se manifesta como provisão. Provisão de paz, de sabedoria, de direção. Você vai tomar decisões importantes nos próximos dias, e o Espírito Santo vai te guiar com precisão. Não tema. A voz que te chamou também vai te conduzir com segurança. Você será surpreendido por portas que se abrem sem esforço. Porque não é mais sobre conquistar com luta, mas sobre receber com fé. Deus já te viu cansado demais. Agora Ele quer te ensinar a caminhar com leveza. A bênção que chega não vem para pesar, vem para libertar. E quando ela se manifestar, você entenderá por que tantas outras não vieram antes. Era sobre tempo, era sobre preparo. E agora, tudo está alinhado para acontecer. Existe uma geração ao seu redor que precisa ver que Deus ainda age. E você será a prova viva disso, não por exibição, mas por testemunho. A sua vida vai refletir o cuidado dele em detalhes. As pessoas perceberão mudanças sem que você precise explicar. Porque o mover de Deus não grita, ele revela. E a revelação que vem sobre você será visível, constante e incontestável. A glória dele se manifestará sem ruído, mas com intensidade. Quantas vezes você achou que já tinha passado da hora, que perdeu oportunidades, que não dava mais tempo? Mas Deus é o Senhor do tempo. Ele não se atrasa. Ele espera o momento exato em que tudo estará pronto. E agora está. Seu coração está mais preparado, sua mente mais firme, sua fé mais sólida. Tudo isso é o cenário ideal para a chegada de algo que você esperou por tanto tempo, mas que só agora pode viver com maturidade e plenitude. A resposta de Deus não será apenas para te alegrar, mas para restaurar a sua identidade. Você não é o que perdeu, nem o que disseram sobre você. Você é o que Deus vê, e Ele te vê com olhos de propósito, com mãos de artista e com coração de pai. Por isso Ele tem moldado cada detalhe com perfeição, e o que está prestes a surgir será tão claro que você não terá dúvidas. Será como enxergar o nascer do sol após uma longa madrugada. Talvez você esteja sendo levado a abrir mão de algo que segurava com força. E isso dói. Mas Deus está te pedindo espaço para o novo. Às vezes é preciso soltar o que era bom para receber o que é eterno. O que Ele tem para você não se compara com o que se foi. A perda nunca é o fim. Com Deus, ela sempre precede a multiplicação. E o que virá será abundante em graça, em significado, em presença. Confie e permita que Ele conduza cada passo. Você não vai precisar correr atrás de respostas. Elas vão começar a chegar até você. Deus está colocando tudo no lugar certo. O que parecia fora de ordem será reorganizado com sabedoria divina. Negócios, relacionamentos, saúde, decisões, tudo sob o controle dele.
Você só precisa continuar onde está, em fé. Porque quando a fé é firme, até os ventos se tornam favoráveis. E o que era desafio se transforma em impulso para o novo tempo. Se alguém duvidou da sua caminhada, se tentaram te diminuir, isso não terá mais poder sobre você. Deus vai te levantar de um jeito tão marcante que até os críticos se calarão. Não haverá espaço para discussão. O que está vindo será evidente demais para ser ignorado. A própria bênção vai validar sua fé. E você saberá que valeu a pena cada renúncia, cada entrega, cada oração feita no quarto, onde só Deus te ouviu. Você está saindo de uma fase em que precisava se explicar, justificar, provar. Agora, entrará em um tempo em que sua vida falará por você. O favor de Deus será tão visível que as pessoas reconhecerão que há algo diferente em você. E esse algo é o reflexo da presença. Uma presença que não te abandona, não te esquece, não te ignora. Deus está perto. E quando Ele está perto, nada é pequeno demais para ser transformado. Você não errou ao confiar. Mesmo quando os resultados não vieram como esperava, mesmo quando o tempo pareceu cruel, sua fé foi registrada no céu. Cada ato de coragem em meio à dor, cada oração que saiu com mais lágrimas do que palavras, foi contada como honra diante de Deus. E é por isso que o milagre que está vindo não é comum. Ele carrega o peso da sua espera, a marca da sua obediência e o perfume da graça que te sustenta desde o início. O que ninguém viu, Deus viu. O que ninguém valorizou, Ele recolheu como oferta. Seus gestos simples de bondade, seu esforço diário para manter o que ama de pé, suas noites mal dormidas cuidando dos seus, tudo isso está sendo transformado em sementes que agora começam a florescer. Você plantou com lágrimas, mas vai colher com alegria real. Não a alegria passageira das conquistas terrenas, mas aquela que invade a alma e cura a vida inteira de dentro para fora. Deus sabe que você tentou. Tentou consertar o que desandou, tentou proteger o que estava ruindo, tentou manter firme o que todos já haviam deixado de lado. E isso não passou despercebido. Ele viu o zelo, a entrega, o cuidado. Agora, Ele toma para si a responsabilidade de restaurar o que você não conseguiu mais sustentar, porque o que é feito com amor, mesmo que falhe aos olhos humanos, se torna precioso diante dele. E o precioso sempre é restaurado pelo céu. Há coisas que não foram explicadas, e talvez nunca serão. Mas Deus não precisa dar explicações para justificar os caminhos que usa. Ele guia por trilhas que muitas vezes machucam os pés, mas nos colocam exatamente onde precisamos estar. E hoje, mesmo sem entender tudo, você pode sentir, está mais perto do que nunca de viver o que tanto orou. Porque há uma diferença entre quem quer um milagre e quem está pronto para recebê-lo. E você está pronto. A espera ensinou a confiar sem ver. A perda ensinou a valorizar o essencial. E agora, a recompensa virá com sabor de justiça. Deus não vai apenas te entregar o que pediu, vai devolver o que foi roubado, restaurar o que foi rompido e levantar o que parecia encerrado. Ele é especialista em recomeços. E os recomeços dele não têm sobras do antigo, têm força de novidade. Você vai sentir isso nos próximos dias. Como quem sai de um lugar escuro e finalmente vê o amanhecer. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, escreva aqui nos comentários. Tua verdade me renova e me guia. Está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos. Curta este canal, compartilhe esta palavra e inscreva-se agora. Alguém perto de você precisa dessa luz, e você pode ser instrumento para essa mesma renovação chegar onde parecia esquecido. Muitas vezes, você olhou para os lados procurando apoio e encontrou silêncio. Não por maldade dos outros, mas porque há dores que só o céu entende. E Deus te levou a esse lugar de intimidade onde ninguém mais podia entrar. Agora, desse lugar de solidão nasce um milagre sólido. Um milagre que não depende de reconhecimento humano, mas da fidelidade divina. E quando Ele age desse jeito,
Nada mais é necessário além da certeza de que Ele ainda cumpre o que promete. A transformação que está acontecendo não será percebida apenas por você. Aqueles que te viram cabisbaixo, sem respostas, verão sua postura mudar. Não por orgulho, mas por plenitude. O vazio que antes doía será preenchido. As inseguranças que te travavam darão lugar a uma segurança que vem do alto. Não importa quem desacreditou, quem se afastou ou quem julgou. A presença de Deus vai falar mais alto do que qualquer palavra que tentaram usar contra você. Essa estação nova não será uma sequência do que passou. Ela terá outro tom, outro ritmo, outra cor. Você vai viver experiências que não se repetirão, porque Deus não recicla bênçãos, Ele cria novas. Isso significa que você não precisa temer que tudo volte a ser como antes. Não voltará. O que está vindo carrega um selo eterno de propósito. É diferente porque vem preparado por aquele que sabe exatamente onde sua alma precisa ser tocada para viver. Haverá dias em que o medo tentará voltar, mas agora você terá ferramentas para vencê-lo. A fé que foi forjada nos momentos difíceis será sua arma. Não será mais fácil, mas será mais claro. O céu vai te orientar com precisão. Deus vai te mostrar como andar, com quem andar e até quando parar. Cada passo será guiado, cada decisão será confirmada. E mesmo quando houver silêncio, haverá paz, porque onde há presença, há direção mesmo sem palavras. Você já não é o mesmo. Algo mudou dentro de você. Aquele que era inseguro hoje tem coragem. Aquele que só olhava para baixo, agora ergue os olhos e enxerga um futuro. Essa mudança é visível, e não foi resultado de força humana, mas de rendição espiritual. Quando você decidiu não desistir, mesmo sem forças, Deus decidiu intervir. E agora, tudo o que parecia solto começa a se alinhar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente ganham sentido. Lembre-se disso. Você está sendo chamado não apenas para receber, mas para influenciar. Sua vida carregará sinais que tocarão outras vidas. Seus passos serão marcados por propósito. Haverá gente que vai se levantar da dor só porque viu o que Deus fez em você. O milagre não será apenas pessoal, será geracional. Ele alcançará filhos, netos, famílias inteiras. Porque quando Deus decide transformar, Ele começa com uma pessoa, mas nunca para nela. Não despreze os pequenos sinais. Uma ligação inesperada, uma oportunidade fora do comum, uma paz que chega sem motivo aparente. Esses são os sussurros de Deus dizendo: estou aqui. E quando Ele se revela assim, tudo muda. Você já não precisa correr atrás do que é seu. As promessas certas vão te alcançar. E quando chegarem, não haverá dúvidas. Será como reconhecer um lugar que sempre te pertenceu, mesmo que nunca tenha visto antes. Você não imaginava, mas estava sendo preparado para algo que exigiria exatamente essa maturidade que hoje você carrega. As dores te ensinaram o que livros não ensinam. As esperas te moldaram com paciência. Agora, você é capaz de receber o que antes te faria tropeçar. E porque chegou esse tempo, Deus vai abrir portas com segurança. Você não será lançado ao acaso, mas posicionado com sabedoria. Tudo com calma, tudo com confirmação. Aqueles que te viram fracassar verão sua volta, mas não como revanche, e sim como prova. Prova de que quem confia no eterno pode até cair, mas se levanta mais forte. Sua restauração será profunda e evidente. E mais que isso, será pacífica. Você não precisará gritar para mostrar que venceu. O próprio resultado falará. E quem olhar para você verá. Foi Deus. Só Ele poderia reconstruir algo assim com tamanha beleza e profundidade. Você pode respirar mais tranquilo agora. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a presença que te envolve é maior do que qualquer ameaça. Deus não prometeu ausência de desafios, mas presença constante em cada um deles. E é essa presença que te sustenta, que te orienta, que te firma. Sua paz não depende mais do que acontece ao redor. Ela brota de dentro, e isso ninguém pode tirar.
Você não precisará correr mais atrás do que é seu. Aquilo que foi prometido está sendo liberado. Não por mérito, mas por aliança. Deus tem compromisso com sua palavra. E a palavra liberada sobre você está viva. Vai se cumprir. Com detalhes, com precisão, com tempo exato. Nada escapou ao controle. Nada foi esquecido. E nos próximos dias, você verá sinais disso em áreas que pareciam paradas. Há movimento acontecendo agora mesmo. Você não chegou até aqui por acaso. A vida te trouxe por caminhos estreitos, por fases que pareciam não ter fim, por noites longas que exigiram mais do que palavras. Mas mesmo nos dias em que tudo parecia escuro, algo dentro de você escolheu continuar. E essa escolha foi vista pelo céu. Nada do que você viveu foi em vão. A resistência silenciosa da sua fé sustentou um ciclo inteiro. E agora, esse ciclo dá lugar a um novo tempo. Um tempo preparado exclusivamente para você. Deus conhece os bastidores da sua história. Ele viu o que ninguém viu. Viu as vezes que você segurou a si mesmo enquanto o mundo desmoronava ao redor. Viu quando você abriu mão do que queria para manter o que era certo. E esse tipo de coragem, mesmo sem plateia, é preciosa para o céu. Agora, Ele está retribuindo com presença, com uma força que invade sem avisar, mas preenche cada parte vazia que ficou pelo caminho. Há um som novo ecoando dentro de você. Um som que não vem de fora, mas de um lugar secreto, onde só você e Deus se encontram. Ele não está apenas prometendo, está construindo algo com as próprias mãos. Algo que carrega significado, que revela direção e que transforma até o que parecia encerrado. E você sentirá essa transformação como quem sente a brisa depois da tempestade. Um sopro leve, mas cheio de promessa. O que está prestes a florescer será a resposta para tudo aquilo que você viveu calado. Porque Deus não se esquece de histórias marcadas por fidelidade. Ele honra quem escolhe a integridade, mesmo quando seria mais fácil desistir. O milagre que vem não será para impressionar, será para confirmar. Sua vida está sob os olhos dele. E quando Deus observa de perto, ele age com detalhes que ninguém mais conseguiria tocar. Você não está sendo apenas abençoado, está sendo reposicionado. Há lugares onde Deus vai te colocar, não porque você pediu, mas porque Ele viu que seu coração se manteve firme. E quando Ele confia algo a alguém, é porque sabe que aquela pessoa tem estrutura para suportar o que vem junto com a promessa. Sua estrutura interna foi moldada no silêncio. Agora, a recompensa virá à luz. Se você consegue sentir a presença dele agora, escreva aqui nos comentários. Tua promessa sustenta minha caminhada. E como diz a palavra, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Não deixe essa palavra parar em você. Compartilhe com alguém que está à beira de parar. E se ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Há mais palavras como essa, preparadas para te manter firme na jornada. As promessas que foram dadas a você não caducaram. Estão vivas, guardadas, sendo cuidadas com zelo até o momento certo. O céu não esquece. O que parece silêncio, muitas vezes é apenas tempo de preparação. E esse tempo está chegando ao fim. A promessa está madura. E tudo o que você esperou em lágrimas, agora começará a se manifestar com respostas. Não haverá dúvidas. Quando for Deus, tudo se alinhará com paz. A dor não será sua marca final. Será apenas o capítulo anterior de uma história de superação que o próprio Deus escreveu. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que venceu com fé. Haverá pessoas que te verão com novos olhos. Não porque você mudou por fora, mas porque algo dentro de você foi aceso. Uma luz que não apaga com o tempo. Uma chama que arde pela presença real de Deus em você. Quantas vezes você desejou ouvir uma palavra que explicasse tudo? Uma frase que fizesse os dias ruins parecerem necessários? E mesmo sem encontrar respostas, você seguiu. Essa força silenciosa que sustentou seus dias mais solitários foi a voz de Deus dizendo: não pare aqui.
Ele te segurou sem que você percebesse. E agora, Ele não apenas segura, Ele empurra com leveza para um tempo onde o que te paralisava já não tem mais domínio. O que está nascendo dentro de você não é apenas esperança. É um tipo de certeza que não se abala com ventos, que não cede à dúvida, que não se esgota com o tempo. É a certeza de que Deus te escolheu para viver algo que nenhum outro olhar poderia planejar. Por isso você sente esse recomeço tão profundo. Porque não é superficial, é de dentro, é espiritual, é eterno. E quando é eterno, transforma tudo ao redor. Você vai olhar para trás e perceber que o processo não foi punição, foi preparação. Deus não queria te ferir, queria te fortalecer. E o que parecia castigo era, na verdade, livramento. Agora, com esse entendimento, você já não reclama do caminho, você abraça o aprendizado. E quem aprende com Deus se torna inabalável. Não porque tem todas as respostas, mas porque conhece quem nunca falha em suas promessas. Por mais que você tente, não conseguirá mais se encaixar onde antes fazia sentido. Há ambientes que já não conversam com a nova pessoa que você se tornou. E isso é sinal de crescimento. Não tema os afastamentos que vêm com o avanço. Às vezes é necessário que alguns ciclos se fechem para que a plenitude se manifeste. E a plenitude está chegando com força sobre sua vida. Não para te isolar, mas para te reposicionar. Se essa mensagem está te alcançando de forma clara, comente aqui. Tua mão me conduz com segurança e propósito. Como está escrito, em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa recomeçar com fé. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Esse canal é alimento para os dias em que tudo parece escuro demais. Continue recebendo o que te fortalece. Existe um propósito escondido atrás de cada não que você recebeu. Deus nunca te negou para te punir. Ele te preservou. O que parecia negativa era desvio de rota. Porque o que Ele tem preparado exige estrutura, exige maturidade, exige discernimento. E tudo isso foi sendo formado aos poucos em meio às frustrações. Agora, você não carrega apenas expectativa. Carrega preparo. E quem está preparado, recebe o milagre com sabedoria. Você ainda não viu tudo o que Ele vai fazer, mas já consegue sentir que há algo maior vindo. É como se sua alma já estivesse antecipando o que o corpo ainda não alcançou. E essa sensação não é aleatória. É o céu tocando a terra dentro de você. Uma conexão que te deixa mais atento, mais sensível, mais pronto para reconhecer que o que está por vir tem assinatura divina. E nada que venha dele chega incompleto. Tudo o que você viveu até aqui construiu algo. Nenhum passo foi desperdiçado. Nenhuma queda foi em vão. Cada lágrima foi uma semente que agora começa a germinar. O terreno que antes parecia infértil está recebendo chuva. Uma chuva de graça, de favor, de recomeço. E ela não vem para molhar a superfície. Ela penetra fundo, onde suas raízes estavam secas, e devolve vida onde você já não esperava mais ver frutos. A dor que você sentiu foi real, mas ela não define quem você é. O que te define agora é a presença que está te cercando. Uma presença que não exige perfeição, apenas entrega. E você tem entregado, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com cansaço. Você permaneceu, e quem permanece mesmo aos trancos, experimenta o que poucos têm coragem de viver. A fidelidade de Deus manifestada em forma de milagre. Você será surpreendido de forma tão intensa que não haverá espaço para dúvida. O que vem não será disfarçado, será nítido. Haverá confirmação em todos os níveis. Pessoas que antes te questionaram vão começar a perceber a mudança. Situações que antes te pressionavam vão começar a ceder. E você vai sentir como se o ar ficasse mais leve, porque o que estava te comprimindo foi removido. A promessa liberada também liberta. O favor de Deus está abrindo portas que seus esforços não alcançaram. É favor, não é mérito. É graça, não é conquista.
E quando essa graça te alcança, ela te leva a lugares onde sua história começa a fazer sentido. Você perceberá que tudo o que te faltou antes, agora, está sendo entregue sem resistência. Porque o tempo certo chegou. E no tempo certo, o céu se move com precisão. Deus não apenas cura, Ele restaura a dignidade. Você será levantado diante de situações que antes te feriram, e não será por revanche, mas por propósito. Ele está limpando a sua imagem diante de quem te viu na dor. Vai te reposicionar diante daqueles que te julgaram pelas suas quedas, não para exaltar você, mas para glorificar o nome dele através da sua superação. Sua vitória será pedagógica. Vai ensinar aos outros o poder da fé. O recomeço que você tanto esperava está mais perto do que imagina. Não virá com holofotes, mas com paz. E quando chegar, você não terá dúvidas de que é Deus, porque haverá alinhamento, haverá fluidez, haverá alegria sem esforço. Você não terá que forçar nada. O que é dele chega com clareza, e essa clareza já está se formando dentro de você, como um amanhecer que rompe o céu cinzento de uma longa noite. Há promessas antigas sendo revisitadas por Deus, coisas que você até já esqueceu, mas que Ele nunca apagou. Ele escreve diferente de nós. O que parece rasurado para os homens, para Ele, é traço de história. Ele não ignora o que você guardou em silêncio. Pelo contrário, Ele age exatamente no ponto onde sua fé quase falhou. Porque é aí que Ele mostra que não depende da sua força, mas da fidelidade dEle. Sua sensibilidade está sendo afinada. Deus está te ensinando a perceber o que antes você não conseguia identificar. Situações que antes passavam despercebidas agora ganham significado. Você vai começar a enxergar sinais onde antes via obstáculos. E essa visão nova não é emocional, é espiritual. É resposta à sua busca por mais discernimento. Ele está te dando não apenas visão, mas sabedoria para interpretar o que está vindo. A dor não anulou sua vocação. O fracasso não cancelou sua promessa. A perda não interrompeu o plano. Você ainda está no centro da vontade de Deus. Ainda há um caminho sendo traçado com seu nome. E cada passo seu, a partir de agora, será mais firme. Não porque o caminho ficou fácil, mas porque você foi fortalecido. E quem é fortalecido por Deus, não teme as curvas. Aprende a confiar mesmo sem ver o destino final. Deus não está apenas te livrando, está te lançando, está te colocando em movimento para um tempo novo, com experiências novas, com conexões que carregam propósito. Gente certa, portas certas, palavras certas, tudo começará a fazer sentido. Você não ficará mais preso ao que te feriu, porque o que te aguarda é tão maior que o passado perderá a força. E você saberá, tudo valeu a pena, porque agora começou de verdade. Se essa palavra faz seu espírito estremecer de verdade, compartilhe com quem ainda precisa ser alcançado. Clique para se inscrever neste canal. Palavras assim não são construídas para emocionar, mas para transformar. E essa transformação já está acontecendo dentro de você. Segure firme, o novo já começou. E vai ser melhor do que tudo o que você imaginou. Se essa mensagem falou com você, não deixe essa transformação parar aqui. Curta agora este vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra viva. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que edificam, curam e direcionam sua caminhada com Deus. Compartilhe com quem você ama. Seja instrumento de restauração na vida de alguém. E permaneça por aqui. Há mais vídeos esperando por você com respostas do céu, preparados para o seu espírito.